Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, quem está chegando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa última live Oscar Legal do ano. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre a importância da retaguarda jurídica para as entidades da sociedade civil, para as organizações da sociedade civil. A nossa convidada já está por aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui se ela já está aqui para entrar. Ainda não. Já está entrando. Então, boa noite a todos e a todas que estão chegando para a nossa última live Oscar Legal do ano. Um abraço para Bianca Monteiro, César Antônio e Maristela, lá do Espírito Santo, que fazem um grande trabalho aí no Espírito Santo com as organizações, a partir da escola de governo. Opa, nossa convidada já chegou aqui, vamos lá. Boa noite, cumprimentar também a Eliana Hollenberg, da plataforma Miroski, do Confoco Bahia, presidente do Conselho de Fomento e Colaboração do Estado da Bahia. Boa noite, então, Paulo Heitor, seja muito bem-vinda. Oi, Lucas, boa noite, obrigada aí pelo convite, finalmente deu tempo esse ano ainda de estar aqui com vocês, um prazer enorme. Muito legal, muito bom. A Paula, que é uma querida, uma parceira muito grande do nosso projeto, estava aí com a maternidade de gêmeas, estava envolvida com diversas questões, diversas coisas, sempre muito ocupada, não deu certo de vir em algum momento, mas ainda aqui em 2020 a gente conseguiu conversar. Eu fico muito feliz, Paula, que você tenha aberto aí essa possibilidade na sua agenda, possibilidade do tempo das suas meninas também, para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Muito feliz mesmo. E queria já começar, Paula, dizendo para as pessoas, né, da minha alegria, de quanto eu admiro o seu trabalho como profissional e tudo, e dizer que quando eu saí de Brasília e cheguei em São Paulo, você nem me conhecia, e eu estive com você, e você foi super receptiva no seu escritório, deu várias dicas para quem estava chegando em São Paulo naquele momento como eu, não era conhecido, enfim, e você muito generosa e muito receptiva, muito gentil da sua parte, com um colega que você mal conhecia, e eu fiquei muito feliz, e a minha admiração, né, já conhecia o seu trabalho, já conhecia a sua parte técnica, digamos assim, e a partir daquele momento fiquei admirando ainda mais o ser humano, Paula, e eu tenho que registrar isso aqui para as pessoas, e da minha felicidade de poder ter essa aproximação, de poder ter essa interlocução contigo agora, mais próximo, e ter você aqui na nossa live é uma felicidade grande por todos esses motivos que eu estou falando, e tenho certeza que vai ser bem bacana aí também para a nossa audiência. Legal, Lucas, obrigada. Eu lembro bem da nossa conversa, enfim, eu lembro que eu saí e falei assim, nossa, eu conheci um cara ótimo, super bom, com uma vontade de atuar e já uma experiência na área, um trabalho ali na área da saúde, né, que você já estava desenhando ali, né, e Exatamente. com as organizações de saúde, e com certeza eu tinha a certeza que você ia, enfim, se fixar e trazer excelentes contribuições para a área aí, como você tem feito. Então, enfim, prazer enorme poder estar aqui com você hoje. Muito bacana. Paulo, então, como você já acompanhou aí algumas lives, eu geralmente não apresento a nossos convidados e convidadas, desde que esse convidado se apresente, porque a ideia é que essa pessoa também possa destacar um pouco da sua trajetória, do que está fazendo agora. Então, a bola contigo aí, se apresenta para a nossa audiência. Legal, Lucas. Bom, meu nome é Paula Estorto, né? Eu trabalho com organizações da sociedade civil, terceiro setor, já há muitos anos, desde que eu era estagiária na Faculdade de Direito. Sempre gostei desses temas que envolvem diferentes setores, arranjos intersetoriais, uma vontade de estudar direito administrativo também muito grande, né? Relação entre Estado e outras formas de realizar políticas públicas que não só pela via única do Estado, que sem dúvida é uma via importante, mas não é e nem deve ser a única. E fui me dedicar a estudar isso. Na época eu estava lançando a lei das OCIPs também, né? Então tinha a coisa do comunidade solidária. E encontrei ali a minha vocação na advocacia, né? Então comecei já a advogar, atuar, atendendo organizações sem fins lucrativos, e sempre senti muita falta de informação jurídica, técnica, bem fundamentada, construída sobre
quem são as organizações da sociedade civil, o que elas fazem, qual a diferença, por que uma associação tem um estatuto social e não um contrato social, aquelas dúvidas de estagiário, né? Mas que ninguém me respondia. Enfim, eu tinha vergonha de perguntar para o meu chefe, eu ia estudar, não encontrava nos livros, e depois eu fui descobrindo que, enfim, ninguém debatia em profundidade essas questões. E, claro, fui também vendo que havia autores, professores estudando esse assunto. E aí, pela própria dinâmica da falta de informação suficiente sobre o tema, eu acabei retornando, enfim, para a universidade para estudar e também levar para os alunos do direito essa informação, né? Então, uma coisa que eu sempre senti falta de ter tido formação na área de terceiro setor, de organizações da sociedade civil na universidade, e depois, na própria OAB, conversando com colegas, nas organizações tipo Instituto Pro Bono e outras atividades que a gente foi participando e ajudando a pensar, me envolvendo mais também nesse lado um pouco da produção de conhecimento acadêmica e do advocacy de uma forma mais ampla pelas organizações da sociedade civil, né? Então, eu acho que minha trajetória é essa. A partir do lugar da advocacia, né, sentir a necessidade de produzir mais conhecimento, se relacionar com esses diferentes atores, e isso me levou a fazer um mestrado no tema da liberdade de associação, né? Então, essa perspectiva privada das organizações me interessa muito, né? Então, eu acho que as organizações, sem dúvida, representam um papel importante em parceria com o Estado, na política pública, mas elas são entidades privadas, né? Elas nascem da vontade das pessoas de se reunir. Então, eu gosto muito de estudar essa perspectiva também do direito civil, da liberdade das organizações, né? E também sou membro do NEATS, que é o Núcleo de Estudos Avançados em Terceiro Setor da PUC de São Paulo, onde eu também desenvolvo algumas pesquisas e algumas atividades e me relaciono com uma comunidade acadêmica. Eu tive a oportunidade de coordenar um projeto na Fundação Getúlio Vargas, na Faculdade de Direito aqui em São Paulo também. Então, eu tenho essa atuação assim, não muito formal, vinculada, constante na universidade, mas estou sempre passeando por esse campo, procurando interagir e, de alguma forma, contribuir e fomentar a produção de conhecimento nessa área do terceiro setor, das organizações da sociedade civil, que já avançou muito, sem dúvida, mas tem muito mais a avançar, né? Então, enfim, acho que é essa a minha apresentação. Muito bacana. Queria aproveitar para cumprimentar todo mundo aí do SBSA Advogados, que é o escritório que você faz parte, que é aquele, muitos sobrenomes, eu não vou me arriscar aqui, mas SBSA Advogados, especial a Laís Lopes, que vai estar com a gente amanhã no debate, no nosso legal debate, muito bacana. Laís, um beijo para tu, um beijo para toda a equipe do SBSA Advogados. Aliás, tiveram aqui Cláudio, o Eduardo Sazzi, a Aline, todo mundo que já esteve aqui, os que não tiveram também, a toda a equipe, eu tenho uma admiração muito grande e tenho dito que, possivelmente, que eu entendo que é o escritório talvez mais potente que trata de questão de terceiro setor no Brasil, e eu fico muito feliz dessa parceria com vocês, tá? Legal, obrigada. Por nada, querido. É recíproco, eu acho, essa energia entre a gente é muito, muito interessante também, de construção, de estar aí se dedicando, né? Inspira também. Nós do Oscar Legal Instituto, a gente também se inspira, dando a vida, dando a sua carreira, enfim, se dedicando a essas questões do terceiro setor. Bom, eu queria começar falando um pouquinho, né, da sua dissertação de mestrado. A rigor aqui não é uma live acadêmica, mas a gente tem que traduzir um pouco para as organizações. Você fez um estudo um pouco do histórico, né? Dessa relação entre o terceiro setor, entre as organizações da sociedade civil e o poder público, né? Você traz ali os períodos pré-constitucional, depois com a comunidade solidária, depois veio o Miroski, você traz ali uma espécie de cronograma, né, dessa relação.
Será que dá para fazer um resuminho aí desse programa para a gente, assim, muito rápido também, para a gente poder entender um pouco? Acho super interessante, é uma referência para mim, do ponto de vista do construto acadêmico, dos estudos de terceiro setor. Eu penso que seria muito interessante se a gente pudesse apresentar um pouco para a nossa audiência esse estudo também que você fez. Legal. Enfim, a minha dissertação foi sobre liberdade de associação e os desafios das organizações da sociedade civil, né? E nesse contexto, um dos desafios é essa interação com o Estado, né? Então, tanto no repasse de recursos, como também na participação social em outras esferas, né? Então, quando as organizações se aproximam do Estado, evidentemente a tensão sobre o que elas fazem aumenta, a possibilidade de impactar e realizar ações também ganha uma escala muito grande, né? É natural que uma organização que tenha por objetivo melhorar a vida das pessoas, melhorar o meio ambiente, queira uma aproximação com o Estado, né? Porque a capacidade de gerar escala nesse trabalho é muito grande quando a gente pensa em política pública, né? E um Estado que se propõe minimamente a ser democrático, plural, aí interessa a ele receber essas iniciativas, né? E testar, né? Então, acho que uma parte que é sempre muito mal trabalhada pela própria administração pública, eu acho, na relação com as organizações da sociedade civil, é essa ideia da experimentação, dos projetos piloto de política pública, né? Da possibilidade de errar, né? De testar novas formas de fazer, né? Que a própria lei da OCIP traz isso tão forte, mas infelizmente o nosso poder público tem uma dificuldade mesmo em internalizar isso dentro do ciclo das políticas públicas, né? Mas essa divisão, enfim, temporal, mais ou menos, que eu faço, na dissertação, eu falo assim da produção de normas, né? Então, quando a gente analisa as normas sobre organizações da sociedade civil, da Constituição para cá, a gente encontra algumas fases, né? Então, a primeira fase é essa da própria elaboração da Constituição Federal, né? Em que você tinha essa garantia das liberdades muito forte, né? Então, a não interferência estatal no funcionamento, a participação social das organizações nos espaços de discussão de política pública, né? Nos espaços de cidadania, né? Então, na Constituição vem muito forte, artigo 5º, quando trata dos conselhos, da participação das organizações nas políticas públicas, né? Então, eu chamo essa parte de liberdade, né? Assegurar essa liberdade de existir e agir e participar das organizações da sociedade civil. Em seguida, no início da década de 90, a gente tem essas leis gerais que estruturam uma série de serviços e políticas públicas, né? Então, a própria lei que estrutura o SUS, o SUAS, né, em 93, ali, a Lei Rouanet, né, da cultura, né, cria a participação cultural, e tanto na área econômica também, né? Então, quando a gente pega as próprias enfim, agências reguladoras, né, uma série de atividades ali, isso está nessa legislação, reconhece esses espaços de participação. Então, a gente tem um foco muito grande na estruturação das políticas públicas, setoriais, o reconhecimento desse direito de participação das organizações da sociedade civil como sujeitos especialmente reconhecidos para exercer essa representatividade, essa participação social nas diferentes áreas e instâncias que as respectivas políticas criam, né? Com a reforma do Estado, em 95, e a segunda metade da década de 90, a gente começa a encontrar mais leis que vão tratar da parceria, né? Dessa questão da contratualização. Então, começa as alterações naquela IM, né, 01, que trazia as regras para conveniamento entre a União e organizações da sociedade civil. Nos estados também começam a aparecer os decretos que regulamentam os convênios, porque até antes não existia, né? Os convênios eram feitos
seguindo a regra geral entre convênios entre entes públicos, né? Então você começa a ter leis e normas específicas para essa parceria entre entidades privadas sem fins lucrativos e o Estado, né? E aí nasce também a própria lei das OS, né, a federal, que é de 98, aqui de São Paulo, né, também, do Estado de São Paulo. A lei das OCIPs de 99 também, né, que eu costumo dizer que são leis que, com a certificação e os instrumentos próprios, termo de parceria, contrato de gestão, criam ilhas de segurança jurídica naquela Perfeito. confusão generalizada dos convênios, né? Uhum. E só o Miroski que depois teve a coragem de colocar o dedo na questão dos convênios, e não é à toa que saiu, assim, descortinou tantas questões, né? E trouxe tantos temas que estavam ali escondidos naquela nuvem de fumaça, né? Depois da contratualização, meio pendular, né, esse movimento. Você incentiva a parceria e depois vamos controlar, né? Ah, tem uma denúncia de mau uso aqui, está abusando dessas figuras, como que é isso? Então vem uma força de controle muito forte, que também junto com o movimento do Estado brasileiro como um todo, de ser um Estado mais controlador também, né? Não só sobre as parcerias das organizações da sociedade civil, mas de uma maneira generalizada. Então, nos anos 2000, no começo dos anos 2000, também começam decisões dos tribunais de contas, recomendações, instruções normativas sobre prestação de contas, sobre sanção de organizações da sociedade civil, né, mau uso de recursos, que antes também se aplicava, evidentemente, a legislação que já existia para prestação de contas e uso de recursos, não é que não tinha sanção, mas temas específicos para os instrumentos de parceria, né? E aí, com esse movimento da agenda por um novo marco regulatório, né, na presidência da República, e um olhar mais amplo também com o próprio trabalho da plataforma Miroski, de várias outras organizações que, junto com o Estado, buscaram promover uma melhor ambiência de atuação das organizações da sociedade civil, eu estabeleço também esse marco aí em 2012, antes da Lei 3.019, de uma fase de organização administrativa, de tentar limpar um pouco esse terreno, entender que fazer parcerias com organizações da sociedade civil é uma atividade estatal, e ela deve ser organizada como toda atividade estatal deve ser. E depois, eu tenho dito que é um ponto de interrogação, né? Eu costumava dizer que tem um movimento de federalização, né? Enfim, da própria Lei 3.019 ser implementada aí nos estados, municípios. Então, sem dúvida, depois da 3.019 a gente tem as regulamentações estaduais, mas muito aí já na linha da parceria, do termo de fomento, termo de colaboração, não de uma maneira mais ampla, né? E acho que com o início do governo Bolsonaro, sem dúvida, a gente tem um movimento de desacreditação, né? Então, um agir público também, enfim, sistemático, no sentido de promover uma desconfiança sobre o que fazem as organizações, de deslegitimar essa atuação mais cidadã, participativa, crítica, plural, que as organizações realizam. Então, acho que esse o marco histórico aí. Muito interessante, Paula. Como eu disse, tenho como referência, acho que esse é uma organização que você fez ali, muito interessante mesmo, que dá para quem está começando, eu recomendo, né, os alunos, enfim, outros advogados, quando quer entender um pouco mais dessa história, você está aqui, eu recomendo aqui a dissertação da Paula, você veja essa parte toda histórica, porque é muito, muito interessante mesmo. Que bom que você pôde trazer aí esse resumo. Paula, eu queria só aproveitar aí para cumprimentar o pessoal que está chegando, a Renata, que é da Comissão de Direito do Terceiro Setor aí da OAB de São Paulo, a Rosemary, que chegou aí também,
você tem o pessoal de Rio Verde, Goiás, que tem também feito um trabalho muito interessante lá de implementação do Miroski. A Thaís Moté esteve aqui com a gente conversando, e tem aí o pessoal. O Barba lá, que faz um trabalho bacana no Distrito Federal, o pessoal da Observa Pop Rua. A gente discutiu bastante sobre as questões das cooperativas, né, sociais, enfim, os catadores de materiais recicláveis, de resíduos sólidos, temos discutido isso também. O pessoal da Instituição Carajás, a Cris César, a Ieda Dantas, Rosane Storto, o Oswaldo Maione, o Centro Dandara, lá de São José dos Campos, Samira Cordeiro, enfim, Valber Lúcio, que chegou aí também. Então, do Maranhão, inclusive, ele está aqui dizendo. Então, todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Não. Paula, a gente tem falado, por vezes se fala, alguma instituição menos avisada, digamos assim, pergunta, né, qual a importância, então, né, para a gente entrar de fato no tema específico da nossa live, no mote aqui. Qual a importância, então, de ter uma retaguarda? Para que o ONG precisa de advogado, por exemplo? E a gente tem falado muito da importância da assessoria contábil e da assessoria jurídica para as organizações. Obviamente que desde uma associação, por exemplo, desde o seu nascedouro, você vai precisar, no mínimo, ter a assinatura de um advogado. Mas é importante que você não tenha só uma assinatura para a forma, que seja o acompanhamento, o pensar, o raciocínio jurídico sobre isso, desde a sua constituição. Então, fala um pouquinho para a gente aí dessa importância, de sua experiência também, sendo advogada, especialista em organizações. Então, eu acho que esse tema, enfim, da importância da defesa jurídica das organizações, né, ele para mim, ele é muito caro e instigador nesse momento que a gente passa, porque... Especialmente nesse momento, né? Exatamente, porque a gente consegue perceber que as organizações que são melhores estruturadas, e aí passa, claro, que não só pela questão jurídica, mas também por, enfim, ter alguma previsibilidade de recursos financeiros, uma gestão administrativa, equipe, enfim, né? Acho que como organizações, instituições que são aquelas que têm uma melhor infraestrutura e capacidade de gestão, lidam melhor com as crises, né? Então, nesse contexto, a gente percebe isso muito claramente, né? E o quanto ter um jurídico que acompanha, atua junto com a organização, consegue ajudar prevenindo problemas e também ajudando, enfim, a apontar soluções de uma forma mais rápida, né, e interdisciplinar, né? Então, acho que esse é um ponto muito interessante também, de a assessoria jurídica poder estar junto com a comunicação, o planejamento, né, justamente para a gente traçar estratégias, prevenir erros, melhorar os discursos, identificar oportunidades, né? Então, a gente, enfim, não fica só, digamos, externo, respondendo consultas, né? Mas de poder também opinar e participar junto, né? Então, nesse ponto de vista individual da organização, sem dúvida, é uma possibilidade, e para aquelas, evidentemente, também que têm essa estrutura e essa capacidade, né? Mas a gente sabe que muitas organizações não têm essa estrutura e essa capacidade, e nem por isso desempenham um trabalho menos importante, né? E infelizmente, a gente sabe que, via de regra, quando vem uma crise, ela atinge de uma forma mais dura aqueles que já são menos privilegiados, né? Então, sim, aqueles que têm pouco, quando perdem um pouco, aquilo faz muita diferença, né? Então, quando a gente pensa na defesa jurídica das organizações da sociedade civil também, é pensar nisso de uma maneira sistêmica, institucional, né? Então, assim, se essas organizações são importantes para a nossa democracia, né? Elas desempenham um trabalho de controle social, de participação, de representatividade, de arejamento, né, da sociedade e também da política pública, né? Mas elas não são prestadoras de serviço ao Estado, elas não são, né, essa ideia de que as organizações servem ao Estado, é uma ideia que muita gente tem e que ela é equivocada, né?
Então, é muito comum a gente ouvir, porque a organização chega onde o Estado não chega. É verdade, mas essa não é a função da organização, né? É porque ela já estava lá, né? E quando o Estado vai chegar, enfim, se ele for um Estado democrático e que reconhece a alteridade, né? Ele vai perceber que já tem pessoas fazendo um trabalho ali e buscar informação com essas pessoas, e não chegar de uma maneira, enfim, né, hierarquicamente se colocando ali. Então, essa ideia da defesa jurídica das organizações também passa pela a gente entender a importância de que nesse Estado que é controlador, né, o Estado brasileiro é um Estado que tem muitas instâncias de controle, né, e isso não é só sobre as organizações da sociedade civil, é sobre o recurso público, principalmente, de uma maneira geral. Então, as empresas que participam de licitação também, a gente sabe o custo que é participar desses processos, como eles são adversariais, muitas vezes eles vão para o judiciário, né? Então, tentar pensar em estabelecer processos mais simples, menos adversariais, que criem menos risco, né? Isso faz parte também dessa defesa jurídica das organizações, né? Então, pensar isso de uma maneira um pouco mais institucionalizada e que o próprio Estado, quando organize e planeje parcerias com organizações da sociedade civil, tenha esse olhar e tenha essa consciência e possa trabalhar na perspectiva de diminuir esse custo para as organizações, mas de também reconhecer que ele existe e que ele é um custo da atividade, né? Então, um ponto importante também é essa ideia de criar instâncias de inteligência e oferta desse conhecimento sistematizado para as organizações, que são ações que as próprias universidades, nos escritórios modelos, poderiam fazer junto com os alunos, né? Então, nos núcleos de assistência jurídica, em trabalhos de extensão, né? As universidades de direito têm bastante potencial para trabalhar isso com os alunos de graduação e fazer uma oferta de temas de interesse e relevância pública para a defesa das organizações da sociedade civil e as próprias defensorias públicas também, em temas da sua própria agenda de direitos humanos, de habitação, de defesa dos direitos das mulheres. Pode fazer isso de forma institucional ou também em parceria com as faculdades de direito, como eles já fazem na própria prestação de serviço para a população, pessoa física, nas suas questões, né? Então, acho que pensar de uma maneira mais estruturada como os diferentes segmentos dos operadores do direito poderiam utilizar essas possibilidades para que a sociedade faça a defesa das suas próprias organizações, porque as organizações estão sob ameaça, né? Não só uma ameaça de discurso, reputacional, mas toda essa ideia da criminalização da atividade das organizações é um ponto que tem que ser tratado de uma maneira institucionalizada como ele é, né? Muito bacana. Você sabe que em 2004, foi a minha primeira experiência em organizações, né, no GAPA, no Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS da Bahia. E eu fui contratado para fazer esse atendimento jurídico, ou seja, um atendimento fim, né? Para atender pessoas com HIV/AIDS e cuidar das questões jurídicas do HIV, enfim. Mas eu me lembro bem, quando eu cheguei para trabalhar no GAPA, um amigo disse: "Você já trabalhou em ONG?" "Não, eu nunca trabalhei em ONG." "Pois é, quando tiver o Natal, você vai se vestir de Papai Noel, porque você vai ter que... Então, se você vai viver organicamente dentro de uma organização, você sabe que você vai ter que fazer várias coisas e tal." Aquilo me deu uma impactada no primeiro momento, mas significou para mim, depois de algum tempo, a diversidade de possibilidades e de habilidades que eu precisei desenvolver. Não só recém-formado, enfim, então eu vinha de um escritório de advocacia, né? Eu fazia aquele papel de advogado que lidava com processos judiciais, mas eu desenvolvi outras possibilidades muito maiores, outras habilidades também.
Então, você tem questões que são... E aí eu trago aqui para você essa divisão, né? Do direito fim, ou seja, daquilo que a organização entrega para a sociedade, para o seu público-alvo, no caso ali era o atendimento para pessoas que viviam com HIV/AIDS, mas você tem esse direito meio, que é o que eu hoje me dedico, que você tem também se dedicado, que é esse direito para a gestão dessas organizações, o fortalecimento da sua capacidade de gestão, da sua sustentabilidade técnica, enfim, política, etc. Então, eu queria que você tocasse um pouco nisso, porque, de fato, eu entrei ali para me especializar nas questões da AIDS e do adoecer com HIV/AIDS, as questões jurídicas e tal, mas terminei lidando com o estatuto, terminei lidando com questão tributária, terminei lidando com as próprias questões das parcerias. Hoje, né, se você pensar bem, aqui a gente tem discutido também a LGPD, né, que é um tema novo, que as organizações estão tendo que lidar. Você tem a própria, né, como eu disse, desde a questão da constituição dessa instituição, você tem elementos jurídicos até esse direito fim. Então, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente também um raciocínio nesse sentido. Com certeza. Eu acho que eu sempre fiz essa divisão até em aula, né? Assim, as disciplinas direito e legislação aplicável às organizações da sociedade civil, que entra estatuto, né? Civil, tributário, trabalhista, administrativo. Então, é esse direito como instrumento de gestão, né? Assim como você tem o direito empresarial aí para as empresas, o direito administrativo para o Estado, né? Que vai falar de concurso público, de orçamento público e tal. Você tem o das organizações sem fins lucrativos também, que é todo um universo pouco conhecido, né, que poucos profissionais dominam, e que até por isso a gente tem tanta desinformação também, né? Acho que às vezes por falta de uma legislação adequada, sem dúvida, mas também, às vezes, por uma interpretação equivocada pelo profissional que está acostumado a lidar só com empresas e que, quando pega ali um tema da organização sem fins lucrativos, faz uma leitura menos profunda, menos adequada das normas e acaba, enfim, né, orientando o cliente num sentido que, às vezes, nem é errado, mas é mais trabalhoso, enfim, menos razoável, né? E esse outro lado que a gente costuma falar que é a atividade fim, né? Os direitos humanos, cidadania, políticas públicas, né? Então, o advocacy, que a gente acaba entrando também, né? Então, claro que alguns temas nos interessam mais, né? Então, a pessoa com deficiência, a área do esporte, educacional, enfim, tem temas que a gente, muitas vezes, pela própria mão do cliente, né? E eu acho que o que é interessante que une a nós dois, por exemplo, Lucas, é que a gente percebeu também que a defesa das organizações e da legislação de um marco regulatório razoável para as organizações da sociedade civil é uma causa em si, né? Sim. Então, e eu acho que essa é a nossa grande causa, né? Então, você fala, enfim, a questão do Miroski, a agenda ampla do Miroski, né? O Miroski não é a Lei 13.019, esse é o apelido que ela recebeu, né? Mas é a ideia de você ter ambientes numa sociedade que promovam as atividades lícitas, espontâneas, regulares das pessoas, né? E se elas forem, inclusive, em prol do interesse público, das políticas públicas, elas devem ser ainda mais estimuladas, né? Então, essa ideia, enfim, que a Constituição estabelece lá, né? A lei estimulará o associativismo e o cooperativismo, né? Será que a nossa lei estimula o associativismo e o cooperativismo? Né? Eu acho que não, né? Eu acho que ela atrapalha, né? Então a gente vai... E aí a gente entra nesse universo que é o da criminalização das organizações da sociedade civil. Então, ao invés da gente ter uma legislação que fomente a atividade das organizações, muitas vezes a gente acaba tendo uma legislação que está sempre desconfiando das organizações. Então a organização tem que provar que ela é honesta, né? Não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, né? Senão vão perguntar, nossa, mas por que ela recebeu o recurso daquela empresa?
que ela estava fazendo parceria com esse órgão público, né? Como se isso fosse uma atividade irregular ou, enfim, que tivesse alguma desconfiança nesse tipo de atuação, né? E esse é um ponto que eu sou muito também movida por esse sentimento de busca de justiça nesse sentido, né? De que muitas vezes eu ouço essas perguntas, às vezes até de familiares, de colegas, ou vejo as pessoas na rua discutindo. Ah, mas por que essa ONG foi trabalhar na Amazônia? Né? Por que ela não poderia ter ido? Né? Ah, mas ela pode estar fazendo biopirataria. Eu falo, tá, e quantas empresas trabalham na Amazônia? Né? Quantas pessoas físicas? Eles não podem estar fazendo Então, por que para fazer biopirataria tem que ser uma ONG? Né? Então, de onde a pessoa tirou essa construção, essa narrativa? Né? Então, isso vem mesmo de uma ideia de que é o Estado brasileiro que tem que promover o interesse público, em especial nessa área que tem uma relevância social maior. Né? Então, e são, enfim, narrativas que acabam aderindo, né? Tendo uma aderência na sociedade. Né? E eu acho que são essas que é interessante a gente ir tentando desconstruir, né? Porque realmente eu acho que, mais do que tudo, elas escondem um preconceito, uma narrativa muito estatocêntrica, né? De que, enfim, não caberia às entidades privadas interferir nesse elemento tão importante da soberania nacional, por exemplo. Né? E por que não? Né? Cabe sim. Né? Muito interessante, muito mesmo, Paula, essa abordagem que você traz, deixa a gente refletindo sobre diversas questões. Eu tive aqui a honra também de receber o professor Paulo Raul Martins, também o Tomás de Aquino, lá do Mineiro, grande figura também, foram excelentes entrevistas, e ambos colocaram questões da mesma forma que você coloca, né? Paulo Raul disse que tem desafiado aí, durante esses anos todos de atuação dele, que me diga aí o nome de 5 organizações envolvidas em falcatruas que você conhece. Ele disse que ninguém nunca conseguiu completar as 5. Claro que existem aqui e ali, mas ninguém consegue completar 5. Se você perguntar nome de políticos, se você perguntar nome de empresas, você consegue, mas de organização não consegue. Mesma coisa, o doutor Tomás de Aquino foi promotor de justiça há muitos anos e disse a mesma coisa, que durante mais de 20 anos na promotoria especializada, ele autuou, assim, ou intimou 2 organizações. E nunca se comprovou, de fato, desvios, foram alguns desacertos, e não desvios mesmo doloso de recurso público, enfim. Então, essa narrativa, de fato, é muito delicada e não condiz com a realidade. A própria CPI das ONGs, né, 2 vezes, elas fizeram aí um caça-fantasmas e, no fim das contas, o que elas descobriram é que havia uma falta de regulamentação clara e não exatamente que tinha algumas organizações e tal. Então, é muito interessante o que você traz, porque casa muito com as falas que a gente já teve aqui, inclusive aqui nas lives, que a gente vem ouvindo nos eventos, e quem tem a oportunidade de dialogar com esses grandes experts, né, também do setor. E queria já aproveitar para emendar que você é professora, né, você tem dado curso, enfim, e recentemente vocês reuniram experiências, né, da PUC, que é onde você tem mais ligação, com outras entidades de Minas Gerais, o professor Tarso Cabral Violim ali do Paraná, e outras entidades de outros lugares do Brasil, para falar um pouco sobre a questão da importância do estudo do direito das hóspedes, ou do direito do terceiro setor, enfim. Né? Tem um site que tem um material, que é o Direito de Associação. Então, vamos falar um pouco dessa iniciativa e dessa importância da formação, né, universitária, da formação dos novos profissionais, de oportunizar que os estudantes possam ter acesso a essa informação. A informação que você não teve, você já disse aqui, que eu não tive na universidade e que a gente veio buscar depois, e como é que tem sido trabalhado dentro da universidade. Eu estou tendo a oportunidade agora de dar aula no mestrado em Gestão Social, e lá a gente tem uma matéria chamada Marcos Regulatórios da Gestão Social. E um dos temas, né, além do SUS, né, dos sistemas
políticas públicas que a gente tem no Brasil. Um dos temas muito importantes hoje, né, na ementa da matéria, da discussão, é justamente o marco regulatório MIROSC, né, o marco regulatório das organizações, porque trata dessa parceria, dessa possibilidade de agir conjuntamente, enfim. Então, eu sou estudante de Direito, né, são estudantes de várias formações, digamos assim. Então, fala um pouco também dessa experiência, desse movimento que está se fazendo, de amadurecer essa matéria ou essa discussão, que é o direito do terceiro setor, o direito das organizações da sociedade civil. Legal. Vou falar já sobre isso. Queria só retomar um ponto que, enfim, que você falou do Paulo Haus, do Tomás de Aquino, né? São pessoas que eu admiro muito também, gosto muito de conversar e a gente sempre compartilha desse mesmo tipo de indignação e percepção sobre esse universo, né, das organizações. E um ponto que eu acho super interessante é... Eu não sei se você se lembra, enfim, que há alguns anos foi determinado, no âmbito até da própria Lava Jato, lá tal, a suspensão das atividades do Instituto Lula. Né? Sim. Porque tinha indícios de que o Instituto Lula tinha desviado recursos ali e tal. E o juiz foi lá e pá, suspendeu as atividades do Instituto. Né? Houve um recurso e o tribunal entendeu que aquela suspensão não era devida e retomou as atividades. Mas é muito interessante que a Odebrecht não teve nenhuma decisão que suspendeu as suas atividades, né? E ela tinha um departamento de propina, isso ficou comprovado, né? E ninguém cogitou pedir a suspensão da atividade da empresa, né? A própria Petrobras, enfim, claro que é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, tal, mas também, enfim, continuou operando, claro, com necessidade de melhorar a compliance, melhorar procedimentos, algumas sanções, mas essa ideia de suspender, inviabilizar completamente a atividade, ou seja, a instituição como um todo ser proibida de continuar atuando, porque está envolvida, houve comprovação ou não de questões irregulares, é muito interessante que a única que tenha em todas as centenas de empresas que passaram por ali, só a instituição sem fins lucrativos ali é que teve uma decisão judicial contra si nesse sentido, né? Então isso é muito simbólico, né, disso que a gente está falando. Demais. Demais. E por aí até eu acho que essa questão da falta de informação sobre esse assunto na formação do operador do direito, né? Então, que é o tema aí que você pergunta sobre esse projeto e esse seminário que a gente realizou no fim do mês passado, né? Então, esse projeto, na verdade, nasce como continuidade desse desejo de algumas ações que a gente já realiza junto com o NEATS ali na PUC de São Paulo, para democratizar e, enfim, fomentar a discussão do direito das organizações da sociedade civil dentro das faculdades de direito em geral e ali em especial da PUC de São Paulo, né? Então, a gente se propôs a fazer um trabalho junto com o escritório modelo, que é justamente o núcleo de extensão ali da PUC, que faz esse trabalho de assessoria jurídica à população, né, com os alunos da graduação que fazem os estágios ali no período da graduação, atendendo a população de uma maneira geral. E isso acontece em parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? E nessa atuação, o escritório modelo da PUC tem uma atuação muito interessante junto a associações de moradores, né? Então, são entidades sem fins lucrativos, do terceiro setor, aí, organizações da sociedade civil, que o principal foco é a regularização fundiária, ali, a questão, né, de ter a documentação dos imóveis das pessoas, mas tem outras questões também de uso do solo, do espaço na cidade, e uma tradição nessa área, né? Então, a gente fez um trabalho de entrevistar, entender quais as dificuldades de gestão dessas organizações,
e preparar uma formação para os advogados e também para os assistentes sociais e estudantes de direito que atendem essas organizações, justamente para proporcionar essa visão mais ampla, né, das possibilidades que eles têm de informação para trazer. Então, houve essa atividade e a partir daí também, e da nossa experiência já em dar aula do tema, a gente elaborou 3 materiais para serem utilizados em sala de aula por quem quer que tenha vontade, enfim, de trabalhar o tema do direito das organizações da sociedade civil com alunos, não só da graduação em direito, na verdade o material é amplo, pode ser usado por outras áreas também, né? Mas ele tem foco, claro, nas questões jurídicas, né? Então, é uma dinâmica, e todos têm esse formato de uma dinâmica com um caso prático, né? Então, uma é uma dinâmica sobre estatutos sociais de organizações, né? Em que os alunos podem levar qualquer estatuto de qualquer organização para a sala de aula ou para o espaço virtual de aula, né? Sim. E a gente faz uma discussão, tem um roteiro de perguntas que, a partir, manuseando, lendo o estatuto, eles vão tentar responder. Não tem certo e errado, né? E aí, a partir das respostas que eles trazem, a gente faz uma discussão de governança, do que o Código Civil estabelece, de liberdade de associação, dos temas importantes que um estatuto tem que prever, se remunera dirigente, se não remunera dirigente, se ele pode ingressar com ação judicial em nome dos associados ou não, enfim, aí a gente passeia aí por alguns temas do direito. Outro é sobre parcerias, né? Não podia deixar de ter um sobre parcerias entre Estado e organizações da sociedade civil. Então a gente pegou um case do BNDES recente, que o BNDES, dentro dos recursos do Fundo Amazônia, estava exigindo uma declaração, que os dirigentes das organizações assinassem uma declaração ali de que eles não participam e nem participaram nos últimos anos de partidos políticos e entidades sindicais, sendo que não existe previsão legal para que esse tipo de declaração seja exigida, né? E aí é uma forma de criminalizar a atividade, Sim. enfim, sindical e partidária a partir de uma perspectiva de repasse de recursos públicos. Não estou a dizer que, enfim, é razoável que todo dirigente sindical possa fazer parte de organizações e tal, mas, enfim, é uma coisa para ser analisada no caso concreto, não uma declaração proibindo que uma pessoa que porventura fez parte de uma estrutura de uma dirigência de um sindicato não possa, 2 anos depois, presidir uma organização da sociedade civil. Né? Até porque, Paula, a Constituição, aliás, desde a Declaração dos Direitos Humanos até é um direito constitucional essa liberdade de associação, sem restrição à sindical ou não. Então, associação sindical, né, de organizações. Não me parece razoável e ao menos com uma menor constância constitucional, digamos assim, esse tipo de abordagem. Me parece criminalização pura, enfim. Pura, mas é isso, a gente mostra que em que contexto a criminalização se dá, né? Então muitas vezes ela vem ali numa declaração a ser preenchida, aquilo não está dito que é proibido, mas para liberar o recurso, preenche essa declaraçãozinha aqui. E é aí que a organização, enfim, que foi selecionada, apresentou um projeto, participou de um edital onde isto não era uma condição, né? Se vê impedida. E, então, por quê? Daí a importância da defesa jurídica das organizações da sociedade civil. Né? Porque se a gente começa a reproduzir políticas públicas que criminalizam a participação sindical, a participação política, inclusive, a gente está lascado, né? E, por fim, tem o outro que é sobre o controle estatal de organizações da sociedade civil, que aí a gente problematiza também a questão daquela medida provisória 870, que chegou a ser publicada, né, no primeiro ato aí do governo Bolsonaro, que criava dentro da presidência da República uma estrutura que tinha por competência monitorar as organizações da sociedade civil. Né? Depois, na hora de ser convertido em lei, esse texto não prosperou, mas a gente também trabalha esse assunto e traz assim, pareceres que foram produzidos na época
pelo Ministério Público Federal, por organizações da sociedade civil, então a própria plataforma Miroski teve uma atuação nesse caso, aquele do BNDES, a BONG, junto com o ISA, fizeram o trabalho. Então a gente traz essas referências para os alunos e tem uma espécie de um manual para o professor com algumas dicas de abordagens que ele pode fazer, temas que ele pode problematizar na hora de discutir essas questões com os alunos. Então ficou um material bem bacaninha, ele foi impresso, eu recebi ele hoje, estou vendo pela primeira vez. Muito bacana. Depois a gente tem alguns para distribuir para pessoas que fazem esse trabalho de fomento e divulgação desse conhecimento. E esse foi um projeto apoiado pelo ICNL, né, que é o International Center for Not-for-Profit Law, que é uma organização internacional que justamente apoia iniciativas de melhora do espaço cívico, né, e de atuação das organizações da sociedade civil e da liberdade de associação. Então ele chama liberdade de associação na universidade e temos aqui os apoiadores, que eu sei que você vai falar do ICNL também. Exatamente, a gente é apoiado pelo ICNL hoje, temos uma parceria com o ICNL, justamente por conta da agenda de conhecimento do Miroski, de toda essa legislação, de todo esse ambiente. O ICNL nos apoia no sentido de manter esses programas, essas lives, para que a gente possa, que esse conhecimento justamente possa chegar em mais instituições possíveis por esse Brasilzão, que é imenso, né? Então, que a gente possa fazer que essas lives, que essas questões todas, que sejamos instrumento do conhecimento dessas instituições. A Fran Capacitações, Franca Capacitações, perguntou aqui como faz para adquirir. Na verdade, você pode baixar gratuitamente, a Laís Lopes já colocou aqui o site, que é o liberdadedeassociação.com.br. É um material muito legal mesmo. Eu já baixei, porque, obviamente, vou ver como é que eu vou utilizar aí nas capacitações, nas próprias aulas, lá no mestrado na Universidade Federal da Bahia. E aproveito, inclusive, para cumprimentar também o professor Tasso Cabral Violim, que chegou aqui também, ele que fez parte aí do seminário, também tem um núcleo, né, de Direito do Terceiro Setor lá na Universidade Federal do Paraná, tem discutido isso também, é um professor de Direito Administrativo, com essas questões, e é importante também reconhecer aí o trabalho de todo mundo que tem feito esse trabalho de divulgar, né, e de falar sobre esse direito, de fazer com que o conhecimento nessa área se amplie e chegue aonde tem que chegar, né, nas pequenas organizações, especialmente. Sem dúvida, e inclusive o seminário que a gente fez, a perspectiva foi essa, né? Para além de, enfim, lançar o material e falar um pouco do material, a gente convidou professores de outros núcleos que estão fazendo esse trabalho. E claro que faltou gente boa também, que a gente conhece, mas porque a perspectiva foi justamente entender um pouco dentro do universo de ensino, extensão e especialização, a visão desses professores, de que caminhos a gente pode percorrer para melhorar a inserção desse tema dentro das faculdades de Direito, né? E aí, só contando um pouco, é interessante, o professor Tarso, lá na Universidade Federal do Paraná, eles têm uma disciplina sobre esse tema, né, optativa na graduação. Então, esse é um caminho super interessante, que até a gente apresentou, discutiu com professores da PUC de São Paulo. Então, existe a ideia de que, quem sabe, um dia a PUC também tem uma disciplina optativa sobre esse tema na graduação em Direito. Outro espaço muito interessante são esses espaços de extensão, né? Então, esse tipo de atividade de projetos específicos, o próprio atendimento dos escritórios modelos, junto com Defensoria Pública ou diretamente. O professor Rodrigo Pagani, aqui da Universidade de São Paulo, do Largo São Francisco, falou da experiência de extensão que existe, de que os alunos escolhem um tema sobre as organizações da sociedade civil e fazem um estudo, um parecer para ajudar uma determinada causa, né? Então, acho que a gente tem vários caminhos aí que podem ser utilizados justamente para plantar essa sementinha ali na graduação,
porque eu não tenho dúvida de que muitas pessoas que saem da faculdade de Direito, são milhares, né? Cada vez mais pessoas se formam em Direito no Brasil, não tem nem clareza de que o universo das organizações da sociedade civil é um potencial mercado, traz desafios jurídicos de alta complexidade, né? Então existe também, às vezes, até uma ideia de que é um direito simples, talvez porque as organizações, os profissionais não sejam tão bem remunerados quanto os profissionais das grandes corporações, né? Mas as questões jurídicas são de alta indagação. E eu não tenho dúvida também de que até o próprio fenômeno dessa organização administrativa e da judicialização que a gente tem das políticas públicas no Brasil, esses temas estão chegando, né? E vão ter que ser enfrentados aí também pelo próprio tribunais superiores, né? sobre esse assunto. Então, eu acho que é um universo bem interessante e até como profissional também, eu quero muito, enfim, que o nosso mercado se valorize, porque sendo mais forte, a gente também consegue ter mais força enquanto segmento, né, de, enfim, mais produções acadêmicas, mais informações, pareceres de qualidade aí com o tema das organizações da sociedade civil em movimento, né? Eu estou aqui também vendo várias pessoas. Muita gente bacana. Eu não tenho. Quero dizer o seguinte, a live, é isso, eu costumo dizer isso aqui nesses últimos meses, fazendo essas lives, mais de 30 já. Quando é boa, a gente pisca o olho, já falta 2 minutos para a gente acabar. Então, assim, a gente está realmente caminhando para o final. Eu queria cumprimentar todo mundo que chegou, não vai dar para falar o nome de todo mundo hoje, mas convidar todo mundo. Amanhã, a última atividade do OSC Legal Instituto no ano, a gente vai ter um debate amanhã, que é dia 16, e a gente vai ter, o debate vai ser às 17h30 até 19 horas, no canal OSC Legal, lá no YouTube. Então aproveita, se inscreve lá no nosso canal, deixa lá o seu joinha, seu comentário, enfim. Amanhã, das 17h30 até as 19h, a gente vai estar com um time de feras, fazendo um pouco de uma retrospectiva, né, desse ano tão problemático, né, digamos assim, que foi 2020, e traçando um pouco das perspectivas para 2021, né, esperando que seja pós-pandemia, com vacina, enfim. Então a gente vai estar com a Laís Figueiredo Lopes, advogada, a gente vai estar com o Nailton Cazumbá, que é contador, grande referência, parceirão. Vamos estar com o deputado federal Afonso Florense, que é o coordenador da Frente Parlamentar de Apoio às Organizações da Sociedade Civil. Ele vai trazer também um pouco dessa perspectiva do Congresso Nacional. E vamos estar também a Bianca Monteiro, né, advogada, vice-presidente aí da coordenação da Comissão de Terceiro Setor da OAB de Minas, e eu vou estar também lá como mediador. Então amanhã, 17h30 às 19 horas, no YouTube, no canal OSC Legal. Aproveita, já se inscreve lá. Estão todos e todas convidados. Então é isso, Paulo. A gente vai se despedir por Não aqui. percam, é um popurrí de gente boa para fechar 2020 aí. O OSC Legal mandou muito bem. Parabéns, Lucas. Legal, então vamos lá, as nossas despedidas aí, as honrosas despedidas, Paulo, a última live do ano, fechando com chave de ouro, trazendo você uma felicidade grande por tudo, pela profissional de excelência que você é, por tudo que você vem representando, por inspirar outras pessoas também a trabalhar como nós, como o próprio OSC Legal. Então, pela sua gentileza, que eu já registrei aqui. Então, as suas honrosas despedidas aí para o nosso público e para todos nós. Obrigada, meu querido. Se eu soubesse que eu ia sair com a moral tão alta, eu tinha feito uma dessas antes. Mas é isso. Muito bom estar aqui com você. Gostei muito da conversa. Fica aí registrado. Todo mundo eu vi aqui comentando o site, né? Então tem o site liberdadedeassociação.com.br, que tem os materiais. E o nosso site do NEATS também, que é pucsp.br/NEATS. Né? E o site do escritório também, que é sbsa.com.br, tem esse material e tem outros materiais bem interessantes sobre o tema.
porque também a gente acabou colocando ali muita coisa que às vezes você demora para achar, para procurar. Então a gente está procurando também ter um repositório bacana de informação. E eu tenho bastante orgulho assim que a gente conseguiu com bastante esforço, porque tudo que a gente faz é com muito esforço, ter um site onde tem esses materiais colocados. Então é isso, fico muito feliz, é um prazer estar aqui e discutindo esse assunto que eu acho que está necessário de ser discutido, e fico à disposição aí para quem quiser também continuar trocando ideia, me contatar e a gente aprofunda esse debate. Obrigada Paula, pelo convite, Lucas. Muito obrigado, eu que agradeço você estar por aqui, fechando as lives do ano com chave de ouro, com Paula Storto, querida, uma grande profissional, uma grande amiga, um ser humano espetacular. Então, ó, gente, só para fechar então, convidar todo mundo, reiterando aqui o convite, amanhã, hoje é a última live, mas não é a última atividade do ano. Amanhã ainda temos o debate, nossa, que legal o debate, amanhã, dia 16/12, das 17h30 às 19h. Não é por aqui pelo Instagram, é lá no canal, nossa, que legal, no YouTube. Aproveito, para quem não sabe, essas lives todas ficam lá também. Daqui a pouquinho eu já faço aqui o processo todo de baixar, colocar, subir para lá. Então, quem não assistiu as lives, assiste lá. Paula, o que tem acontecido que o pessoal tem dito, olha, eu não estou com tempo mais de assistir a live, mas eu adoro lavar prato e acompanhar as suas lives. Ou seja, tem diminuído as pessoas que têm assistido aqui ao vivo, mas em compensação tem aumentado exponencialmente as pessoas que têm assistido pelo YouTube. Isso deixa a gente muito feliz. Agradeço a todo mundo que está assistindo. Então, amanhã, no canal, olha que legal, no YouTube, 17h30 às 19h, Nailton Cazumbá, Laís Figueiredo Lopes, Afonso Florencio, Bianca Monteiro e eu estaremos lá nesse debate, olha que legal, fazendo uma retrospectiva 2020 e as perspectivas para 2021. Um abraço a todo mundo, tamo junto, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.